Bem-vindos, professora, a mais uma formação da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. O nosso tema de hoje é Estatuto da Criança e do Adolescente e os seus 30 anos. Instituído pela Lei Federal 9.970/00, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E esse ano, em especial, comemoramos os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. A escolha dessa data, ela não é aleatória, mas faz menção ao acontecimento de vários crimes hediondos contra uma menina de 8 anos de idade, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que causou repercussão nacional e ficou conhecido como caso Araceli. Na Constituição Federal, em seu artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à dignidade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade. E esse também é o papel do espaço escolar. Esse olhar, ele deve ser constante e tem como obrigação transpor barreiras de qualquer natureza que surjam pelo caminho, como a atual crise pandêmica, que se alastrou por todo o mundo de maneira rápida e inesperada. Várias foram as medidas adotadas para que a sociedade pulasse mais essa fogueira histórica, cada um fazendo a sua parte e contribuindo da melhor forma para um objetivo maior. No Judiciário Paulista, os profissionais que atuam no âmbito da infância e da juventude rapidamente se reinventaram e descobriram novas maneiras de atuação, mantendo o cuidado ininterrupto com as futuras gerações. E é com um desses profissionais que vamos conversar hoje. Está aqui conosco hoje a doutora Renata Lúcia Mota Lima de Oliveira Rivite, promotora de justiça e atual assessora coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direito Internacional pela Loyola University Chicago, coautora do Guia Operacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Ministério Público de São Paulo, Instituto Alam. Muito bem-vinda, doutora, e muito obrigada por dispor do seu tempo. Eu que agradeço o convite. Para mim é de uma alegria incrível conversar com professores e professoras. São profissionais que eu tenho na minha mais alta estima e conta, e profissionais com quem eu me relaciono de forma muito próxima, muito respeitosa e muito unida na articulação da rede de proteção e sempre tendo em vista a proteção integral das nossas crianças e adolescentes. Então, eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria dispor desse tempo, que para mim é de grande prazer mesmo, para conversar com professores e professoras da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. Muito obrigada, doutora. Eu vou começar com uma perguntinha básica, doutora. Quais as mudanças importantes na sociedade brasileira nesses 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente? Pois é, essa pergunta é incrível. Você começou a sua fala lendo o artigo 227 da Constituição Federal. É conhecida como a Constituição Cidadã. Ela é do ano de 1988 e quem tem um pouquinho mais de idade se recorda do que foi, né, aquele período constituinte em que se tanto discutiu e debateu naquela abertura do nosso da democracia no nosso país e a construção dessa Constituição chamada cidadã, porque teve a participação efetiva de grandes movimentos sociais e especificamente em relação ao artigo 227 da Constituição Federal, quem viveu na época deve se recordar dos movimentos, do grande movimento que foi dos adolescentes, das crianças e adolescentes em situação de rua, que participaram, que tomaram o Congresso Nacional, que defenderam essa pauta com unhas e dentes. Foi, de fato, um momento histórico, maravilhoso, repercutiu nos 4 cantos do mundo esse movimento das nossas crianças e adolescentes, gritando para que fossem reconhecidos como seres humanos e sujeitos de direitos dentro do nosso ordenamento jurídico. Parece que sempre foi assim, mas antes da Constituição de 1988, vigorava o Código de Menores. E o Código de Menores, o de 1927, depois 1979,
falava em menores, né? E essa terminologia que muita gente ainda usa, ele é menor, ou usa essa expressão para se referir a crianças e adolescentes, então é uma terminologia que eu considero até inadequada, não é mais utilizada, né, dentro de uma rede de proteção, do sistema de garantia de direitos, porque ela remonta uma época aí em que as nossas crianças e adolescentes não eram consideradas sujeitos de direitos, elas eram consideradas menor, como se de menor importância fossem, de menor valor fossem, e era muito comum utilizar aquelas expressões de menor abandonado, menor carente, menor em situação de irregular. Na época vigorava a doutrina da situação irregular, em que o Estado, o poder público, entrava ali, né, com um caráter mais punitivo. Não é demais dizer que punitivo sim em relação à pobreza, porque era considerado irregular aquele menor que tivesse numa situação de pobreza, numa família desestruturada, muitas vezes vivendo numa situação de rua. E em vez de entrar com um caráter protetivo, entrava com um caráter mais punitivo, e as intervenções do poder público em relação às nossas crianças e adolescentes eram sempre no sentido de consertar aquela situação irregular, com um caráter ali nada protetivo, e pior, né, direcionado a um público específico de crianças e adolescentes. As outras crianças e adolescentes, elas eram consideradas verdadeiras propriedades dos pais, que delas podiam dispor como bem entendesse, dentro do seu direito ao pátrio poder ali, que lhe permitia, inclusive, agressões físicas, né? Então, a Constituição Federal inaugurou nova era, novo tempo, deixando para trás a doutrina da proteção, a doutrina da situação irregular, e inaugurando a doutrina da proteção integral, maravilhosamente estabelecido aí por esse artigo 227 da Constituição que você leu e que a gente deve ler e reler incontáveis vezes ao longo da nossa vida pessoal e profissional. Por isso essa mudança, né, dessa concepção, o menor, a gente ouvia muito isso, o de menor, né, sempre referindo a algo inferior, né? Negativo, né, Negativo. algo sempre com caráter pejorativo, né? O menor eram aqueles numa situação negativa, envolvida com ilícitos, abandonados, aquele que ninguém quer, porque os filhos das pessoas bem-sucedidas, dos senhores da sociedade, não eram menores, eram ali os filhos do sujeito e da sujeita, enfim. Mas eu acho importante, já que esse artigo 227 da Constituição veio à tona, eu acho importante a gente frisar aqui para todos os professores e professoras, né, que o artigo 227 da Constituição Federal ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, ele já começa, ele já inaugura colocando ali de forma clara a corresponsabilidade de quem? De todos nós. Porque quando fala em família, em sociedade civil é todo mundo, né? E Estado não sobra absolutamente ninguém, porque a gente se relaciona com as nossas crianças, seja como profissional, né? Como poder público, como família, meu filho, meu sobrinho, como sociedade, o meu vizinho, filho da moça que trabalha para mim. Enfim, a gente se relaciona com as crianças e com os adolescentes, seja como família, como sociedade ou como poder público, e pela Constituição Federal não sobra ninguém. Todos nós temos a corresponsabilidade de assegurar a proteção integral com absoluta prioridade, sendo essa a única situação que a nossa Constituição Federal prevê prioridade absoluta é para a nossa infância e juventude. Existem outras prioridades, por exemplo, para as pessoas idosas ou para as pessoas com deficiência, previstas em legislações infraconstitucionais, em leis federais, mas na nossa Constituição Federal, prioridade absoluta é exclusivamente para criança e adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. Ok. Doutora, segundo a Fundação, existe uma estimativa de 500 mil casos de abuso sexual no Brasil e 10% desses casos não seriam denunciados. Isso é correto? Um número muito alto, talvez? A informação que eu tenho são várias pesquisas que falam da subnotificação dos crimes. Está falando de relação à violência sexual específica contra crianças e adolescentes, né? A subnotificação, ela é altíssima e você falou em 98%, na verdade, fala-se em 10% apenas notificado. 90% não é notificado. 90% não é notificado. Não é. Na verdade, em relação isso, quando a gente fala de violência sexual, 10%, isso no âmbito mundial fala-se numa média de 10% notificado em relação à mulher vítima de violência sexual. Certo. Estupros, né? E a gente sabe que existe aí uma quantia assustadora que é considerada uma violência de gênero, mas
Em relação a crianças e adolescentes, fala-se em 2% notificado só. Significa que 98% não é descortinado, é uma violência que a gente sequer fica sabendo. Então, se a gente tem aí um alto número e a gente já acha que é muito, é bom deixar claro que os números no âmbito mundial mostram que estamos diante de uma situação verdadeiramente pandêmica, porque assola todos os lugares num volume assustador e, infelizmente, muito pouco notificado ainda. Nossa, então o número, ele é assustador. Ele é assustador. E o fato, né, a gente poderia ficar aqui horas discorrendo por que é subnotificado, né? São várias as razões. A gente poderia, talvez, pensar em algumas delas, muito rapidamente, porque é um assunto bastante complexo. Mas quando a gente fala em violência sexual contra crianças e adolescentes, os números mostram de uma forma muito tranquila, e eu repito, esses números eles são repetidos no âmbito municipal, em qualquer levantamento que se faça, no âmbito estadual, no âmbito nacional, fora do país, eles dialogam e conversam e são muito similares em todos os lugares do mundo. A violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, elas ocorrem primordialmente dentro de casa. Conforme a fonte da pesquisa, se a base da pesquisa é a saúde, né, as fichas Sinan, ou se é através da polícia, conforme a fonte da pesquisa, esse número vai variar, mas varia de 60% a 80% de violências sexuais ocorridas dentro de casa. Então, quando a gente pensa numa violência sexual contra criança e adolescente, a gente às vezes pensa naquela violência urbana, da criança que é sequestrada, que é violentada, um estranho, mas isso é a minoria, né? Até 80%, na verdade, acontece dentro de casa por pessoas que a criança conhece, se relaciona, tem vínculos de confiança e de afeto, né? E a mesma Childhood tem uma pesquisa bastante interessante que está na página dela, que ela mostra os números principais de abusadores, né? A grande maioria tem mulheres abusadoras, sim, mas uma maioria muito considerável e significativa é homem. E os números desses abusos sexuais dentro de casa são de pai, padrasto, tio e avô em primeiro lugar. Então a gente está falando aí, às vezes um vizinho, alguém que frequenta a casa, um padrinho, mas numa porcentagem muito grande são essas pessoas no vínculo ali direto, primários cuidadores dessas crianças e adolescentes. E embora também a gente fale em violência e pense sempre em algo pontual, né, que aquela pessoa pegou a criança e abusou da criança, violentou a criança à força num ato violento, desagradável, sofrido, isso também é mito, né? A gente sabe hoje que a violência dentro de casa, esse abuso sexual que acontece dentro de casa, muitas vezes a gente pode, ele é até considerado um processo. O que significa esse processo? Ele tem fases, ele pode perdurar anos sem que seja descortinado, né? Então as crianças, muitas vezes em muita tenridade, muito pequenininhos, passam aí por uma fase de sedução mesmo, de carinhos, de dessensibilização dessa criança. Não é incomum mostrar fotos e cenas pornográficas para tentar naturalizar e banalizar aquela situação, toques de afeto e de carinho em público, até para passar a mensagem para a criança de que a família percebe e consente, né? Que aquilo é um toque permitido, que a família está de acordo. A criança muitas vezes recebe carinhos e atenção especial que torna aquilo confuso, parecendo muitas vezes uma brincadeira, ou mesmo sua preferida, é um sinal de afeto, um sinal de carinho. Nem sempre, e muitas vezes eu posso falar da minha prática profissional, trabalhando há muitos anos à frente disso, que muitas vezes a criança não se dá conta de estar numa situação de violência, seja porque aquilo começa de uma forma gradual e vai gradativamente sendo mais invasivo, né? Seja porque muitas vezes é prazeroso e a criança naquela descoberta do próprio corpo ainda não preparada psíquica e fisicamente para aquele tipo de estimulação sexual precoce conforme a idade, mas aquilo é prazeroso, ela não sabe muito bem lidar com aquilo, mas é algo que ela recebe e aceita e ela não está sofrendo por conta daquilo. Vai demorar um tempo até aquilo ser mais invasivo, até passar a incomodar ou ela passar a entender que alguma coisa está errada, né? Eventualmente, no decorrer dessa fase inicial de abuso, ela pode tentar falar. Vai ser raro ela falar, porque geralmente isso vem acompanhado de um pedido de segredo, isso também é uma característica muito típica, mas ainda que ela fale e descortine, pode ser considerado por quem está ouvindo ali como uma brincadeira, ou a criança não entendeu muito bem, algum mal entendido. Fica difícil de efetivamente dar credibilidade para algo que a criança nem sabe contar direito, porque nem ela está entendendo muito bem o que está acontecendo. No
decorrer dos anos, e conforme o tempo vai passando, e aquilo se torna mais invasivo, ou a criança, porque encontrou na escola, e aí a importância da escola de ter espaços seguros para se falar sobre, sem tabu, né? Explicar sobre a importância da autoproteção, do autocuidado, o toque permitido, o que não é permitido. E é indescritível a quantidade de crianças e adolescentes que se colocaram, se sentiram confortáveis para descortinar uma violência quando esse assunto foi trazido à tona com caráter informativo e educativo. E quando a criança fala, o adolescente fala, né, ou se dá conta daquilo que está acontecendo, aí vem uma segunda fase que pode implicar num silêncio, numa dificuldade de descortinar a violência, que é a vergonha extrema, a culpa. Como assim? Eu concordei, isso acontece há anos, eu permiti. E, então, assim, são N os fatores, seja culpa, seja vergonha, seja porque não sabe que aquilo deva ser contado, seja porque a criança não entende, são N as razões, mas o que, como envolve toda uma questão de afeto, de relação doméstica, de relação ali familiar, então fica difícil, de fato, de descortinar. Daí, esses números estão subnotificados. E quando as crianças tentam falar e contar, aí também não é demais a gente concluir, né, que a gente não tem ainda, e aí essa lei 13.401, que a gente pode falar na sequência, a importância dela, porque a gente não estamos preparados como família, como sociedade ou como poder público ainda para escutar, né, e não ouvir, mas escutar o que nossas crianças e adolescentes estão tentando nos contar. Escutar e compreender, porque a criança pode falar aquilo, o adolescente, da forma como conseguir falar. Né? Pode expressar, a criança fala não só verbalizando expressamente, como a gente, como adulto, quer ouvir claro. Não, ela pode falar por N formas, por gestos, por sinais. E se a gente não tiver um ouvido muito atento e uma capacidade de um treinamento para escutar o que ela está tentando dizer, a gente pode não estar atento para dar a atenção e o cuidado e a acolhida que essa criança e adolescente necessita. Essas linguagens, como a doutora falou, primeiro vem o silêncio, né? A gente compreende que vem o silêncio, porque a criança não sabe o que está acontecendo, não entende, é até prazeroso, por isso o silêncio, não se comunica. Mas, como você falou, existem outras linguagens para que a gente possa prestar atenção. Quais seriam algumas dessas linguagens, desses sinais? Lendo leituras especializadas a respeito disso, são vários sinais que são pontuados, né? Não é minha especialidade, minha formação é jurídica, mas até pela minha atuação prática, eu vejo alguns sinais que são bastante claros e que devem levantar um sinal amarelo. Não significa que isso esteja acontecendo uma situação de violência sexual, mas pode ser algo a motivar que a rede de proteção esteja atenta àquele contexto, né? São várias as fases e é muito complexo tudo isso, mas quando é muito criança, observa-se às vezes mudança brusca de comportamento, pesadelos, excesso de ansiedade, isso quando a criança ou o adolescente já tem noção da inadequação, mas ainda não conseguiu verbalizar. Então, ela vai demonstrar com comportamentos que vão denotar ali um sofrimento, estava muito feliz, de repente passou a ficar muito quieta, se relacionando mal com os coleguinhas, baixa o rendimento escolar, e aí mudanças bruscas de comportamento podem sinalizar que alguma coisa legal não está acontecendo. Quando a criança não tem noção da violência que pode... A gente tem vários casos ainda, mas ainda a gente vê vários casos de adolescentes se automutilando, né, em situação de extremo sofrimento, e podem, não significa que seja, mas podem ser um indicativo de que algo possa estar acontecendo. Crianças mais novinhas, e também é bastante comum, ainda que não consiga muito bem verbalizar, não consiga muito bem relatar, mas a gente observa que às vezes fica com uma sexualidade aflorada, além do comum, né? Fica se masturbando, às vezes no ambiente escolar, ou fica reproduzindo toques nas partes íntimas de coleguinhas no ambiente escolar. Pode também ser um sinal ali de bastante... A criança não tem noção ainda da violência que ela está sofrendo, mas merece ali uma atenção especial, porque ela estaria reproduzindo, o que pode estar acontecendo. Então, são vários os sinais. Eu nem me sinto também muito apta a falar de algo, porque a minha formação é jurídica, mas tem bastante material nesse sentido, e inclusive a própria Childhood, que é um site que merece ser visitado, né? Tem bastante material, e inclusive os sinais ali, é um dos lugares que podem ser pesquisados, em que os sinais ali são também claramente elencados. Demanda uma avaliação por profissionais. Há pouco tempo nós tivemos um bate-papo também com uma psicóloga que ela estava levantando exatamente
agora que eu estava lembrando, e ela fala bastante sobre isso, alguns sinais que a gente precisa ou poderia prestar mais atenção para que a gente possa estar mais atento, é verdade. É interessante quando a gente fala de professores e professoras, né, no ambiente ali pedagógico, acadêmico da escola, e que se percebe que alguma coisa ali não está, né, indo muito bem, que a criança ou adolescente está dando algum sinal que merece atenção e cuidado, a sensibilidade do profissional é ímpar. A Lei 13.401 fala de qualquer forma de violência, não só sexual. A violência doméstica no ambiente familiar impacta absurdamente crianças e adolescentes. Violência psicológica, violência física, são várias as formas que as nossas crianças hoje estão expostas a toda forma de violência dentro de casa, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, estar atento a esses sinais, independentemente de qualquer providência do ponto de vista, num primeiro momento, do ponto de vista mais radical ou de responsabilização criminal, mas de proteção mesmo, de entender, de contextualizar, de garantir uma acolhida e ferramentas, né, para repertório para que essa criança e adolescente encontre ali um espaço seguro, um ambiente adequado para eventualmente verbalizar. Porque quando a gente está só no âmbito da suspeita, sem a criança e adolescente verbalizar e pedir socorro, fica uma situação mais delicada para o profissional que está ali lidando com essa criança ou adolescente, porque é só uma suspeita, né? Então, a simples suspeita não deve ser desconsiderada, mas ela deve ser objeto de uma atenção redobrada, criando condições favoráveis e espaços seguros para o que estiver errado possa vir à tona. E aí, quando a criança e a adolescente conseguem verbalizar, abre-se aí uma série de caminhos e fluxos dentro da legislação federal de acolhida intersetorial para essa criança e para esse adolescente de uma forma mais precisa. Mas ela conseguir verbalizar é um passo que faz muita diferença nos encaminhamentos que serão dados. Mas a nossa atenção, ela deve ser redobrada mesmo, né? Como professores, ela tem que ser redobrada mesmo. Doutora, quando se caracteriza um abuso sexual? De que forma ele é considerado pela lei um abuso sexual? Um toque, apenas um toque? De que forma é visto? A figura penal, o tipo penal, né, a gente fala em abuso sexual, mas se a gente for buscar a correlação no crime, né, qual é o crime que configura aquele abuso sexual, o abuso sexual pode configurar vários crimes. O mais comum deles é o estupro, né? O estupro de vulnerável, se for menor de 14 anos, estupro de vulnerável, porque considera o menor de 14 anos sempre vulnerável, então ele não precisa dar consentimento, é irrelevante se concordou, se quis, se não quis, porque a lei presume-se de forma absoluta que não tem condição de consentir, portanto, menor de 14 anos em qualquer ato de cunho sexual ainda, não necessariamente só a conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso, com crianças e adolescentes menores de 14 anos de idade, irá configurar o crime de estupro de vulnerável. Acima de 14 anos, ainda permanece o crime de estupro, mas aí não se presume a falta de consentimento, precisa daí vir junto com a violência ou grave ameaça, com o constrangimento para a prática de qualquer ato libidinoso, repito, não necessariamente só o abuso sexual. E a gente tem observado ainda mais agora em momentos de pandemia, em que os abusadores virtuais online aumentaram de forma assustadora, né, em milhões de crianças e adolescentes sendo assediados diariamente nas redes sociais, em jogos online, de toda forma. E aí um perfil um pouco diferente, porque são abusadores que eles estão do outro lado do mundo, não necessariamente não é aquele que está dentro de casa numa situação de vínculo e de afeto, mas com toda uma metodologia própria de approach, de aproximação, de manipulação. É uma loucura o que estão fazendo com as crianças e adolescentes. E muitas vezes assediando e convencendo crianças ainda muito pequenas a mostrar partes do corpo, ou assistir partes do corpo, ou se automasturbar, ou masturbar os irmãozinhos, tudo isso online. Isso tem acontecido de uma forma assustadora e existe julgados dos tribunais pioneiros considerando estupro virtual, porque embora sem nenhum contato físico pessoal, né, nenhum contato físico pessoal, mas praticou atos libidinosos com aquela criança ou adolescente virtualmente. Então, considerou, mesmo à distância, remotamente, online, um estupro virtual. A gente tem um caso muito interessante de um estudante de medicina do Rio Grande do Sul que assediou e convenceu essa criança de 10 anos, um menino de 10 anos de idade, a se despir, se automasturbar na câmera para esse rapaz assistir, fez a mesma coisa, enfim.
e ainda gravou toda essa situação. Então, ele foi condenado, isso chegou no tribunal, ele foi condenado pelo estupro virtual, pelo assédio, que é um crime previsto no ECA, ele foi pelo assédio, depois pelo estupro virtual e depois pela guarda e manutenção daqueles vídeos no computador dele. Então, 3 crimes ali em concurso material, numa situação bastante... Hoje a gente já tem várias situações de mulheres e crianças estupradas virtualmente em situações semelhantes. Essa é uma situação mais nova, né? Nossas crianças estão refém atualmente também, porque precisam usar muito o computador, o celular para estudar, então realmente eles estão mais acessíveis a essas pessoas, né? São vítimas mais fáceis, né, nesse momento de pandemia. Exato. Agora, quanto à questão do estupro virtual, isso realmente é muito sério mesmo. Que bom que é considerado. Doutora, em relação a essas crianças, a gente pode dizer que a criança com deficiência, ela tem mais chances de ser vítima desses abusos? A OMS tem um dado, que eu não sei se é o mais novo, de 2,9% de chance de serem vítimas de abuso as crianças com deficiência. Isso é real? É real. Eu não tenho segurança também, não posso afirmar sim de cor se esses números são os mais atualizados da Organização Mundial de Saúde, mas sim, as nossas crianças e adolescentes com deficiência são vítimas sim muito mais frequentes, porque mais ainda vulneráveis e conforme a deficiência, sem condição de entender ou de relatar aquela violência, e mais vulneráveis ainda por conta, conforme, repito, o tipo da violência, de evitar ou de impedir que aquela violência seja praticada. Então, é muito mais preocupante. O primeiro desafio é esse, né? As crianças são mais vulneráveis, né, nessa condição. Certo. E o segundo desafio, depois, conforme a deficiência, é conseguirmos escutar essa criança e ela conseguir relatar e a gente conseguir dar a acolhida necessária. Conforme são ele deficientes, a gente pode falar de várias formas de deficiência que podem tornar essa criança ou adolescente mais ou menos vulnerável, mas falando de uma forma muito genérica, são 2 grandes desafios. Primeiro é a maior vulnerabilidade ao abuso, de fato, o número é mais preocupante sim, e depois, no segundo momento, descortinar isso é um grande desafio. Conseguir descobrir, né? Descobrir, ela conseguir relatar, ela receber a devida credibilidade ao que ela está contando, ter profissionais especialistas para conseguir ouvir, por exemplo, o intérprete de Libras, em todo ambiente que tem escuta especializada da Lei 3.431 de crianças e adolescentes em situação de violência, sempre terá um intérprete de Libras com condições plenas de ouvir, é direito da criança sim ser ouvida, porque está escrito nessa mesma lei. Mas existe aí toda uma falta de estrutura do aparato estatal para garantir que crianças e adolescentes, se a gente já tem uma dificuldade de... não basta, eu costumo dizer, né, não basta ser psicólogo, assistente social, professor, enfim, para saber escutar uma criança. Isso demanda treinamento específico. É muito específico entender, primeiro, o fenômeno, a alta complexidade do fenômeno que envolve violência, suas nuances, os laços familiares e de afeto envolvidos, é algo de uma complexidade muito grande, principalmente no âmbito doméstico. Cada tipo de violência tem uma peculiaridade. Se é uma violência doméstica que a criança assiste como testemunha, porque essa lei também protege a criança testemunha, né? Nem gosto de falar testemunha, porque a criança que presencia uma violência, ela própria também sofre, é algo que no mínimo ela é violência violentada também de alguma forma, né? É violência psicológica no mínimo, porque a ciência mostra o quanto isso afeta até neurologicamente a criança, tamanho medo, a angústia, o desespero, a sensação de impotência que ela passa enquanto assistindo uma situação de violência no âmbito familiar dela. Cada uma dessas violências, a violência sexual, ela tem o abuso sexual, tem a exploração sexual, que a gente ainda tem muita falta de conhecimento a respeito, ainda julga as nossas meninas exploradas sexualmente como se prostitutas fossem, como se pudessem consentir com aquele ato, como se não fossem vítimas de vulnerabilidades imensas em que elas são efetivamente exploradas. Então, a problemática é muito complexa, demanda treinamento das redes de proteção, dos profissionais envolvidos para entender o fenômeno, a alta complexidade em volta disso e, consequentemente, conseguir dar uma acolhida e fazer uma escuta, né, que inclusive leve em conta as fases de desenvolvimento infantil e as condições daquela criança naquela idade de relatar determinadas coisas, fazer a tradução disso para o que a gente espera como adulto, que seja um relato linear, claro e detalhado, não sempre, nem sempre vai ser. Então, escutar uma criança, um adolescente com qualidade,
passa por treinamento específico nas fases de desenvolvimento, nos fenômenos dos vários tipos de violência, para que a gente consiga minimamente, como sociedade, como nação, acolher verdadeiramente, dar credibilidade e voz e escuta para nossas crianças e adolescentes. Estamos caminhando para atingir ainda, estamos muito longe de conseguir ouvi-los como deveríamos. Fala um pouquinho sobre a lei da escuta protegida, que é uma garantia, mais uma garantia, né, a proteção às crianças. Como é que funciona essa lei, doutora? A Lei 13.431, ela é conhecida como a Lei da Escuta Protegida, a Lei da Escuta Especializada. Ela é uma lei de 2017, ela entrou em vigor um ano depois, em 2018, porque ela trouxe ali muitas obrigações para todas as políticas. Então, ela ficou um ano de vacatio legis, que a gente chama, que significa quando a lei ela foi publicada em 2017, mas entrou em vigor um ano depois para dar tempo para que as políticas se organizassem para aquele atendimento que ela determinava que fosse dado para as crianças e adolescentes. Ela entrou em vigor em 2018, a gente está em 2020, a gente não tem essa lei implementada em muitos municípios ainda, né? É uma judiação e a gente vai falar sobre o guia que acabou de ser lançado no Ministério Público para fomentar a implementação dessa lei no estado de São Paulo. Mas essa lei, ela veio dentro de um cenário, o Brasil é signatário de convenções internacionais. Sim. E estava sendo cobrado, e essa legislação vem dentro desse cenário internacional em que as nações signatárias das convenções se comprometeram a efetivamente assegurar, nos termos da nossa Constituição Federal, inclusive, que as crianças sejam colocadas a salvo de qualquer forma de exploração, violência e tal. Está escrito na nossa Constituição Federal, artigo 227, e várias outras legislações. Essa lei veio e trouxe direitos específicos para as crianças e adolescentes em situação de violência, seja como vítima, seja como testemunha. Então, criou ali uma série de direitos específicos, entre eles o direito de ser escutado de uma forma protegida. Essa lei fala das várias formas de violência, ela fala da violência psicológica, a física, a sexual, e inovando no nosso ordenamento jurídico, fala de violência institucional, no artigo 4º, que descreve todas as formas de violência, reconhecendo ali na violência institucional o quanto nós, poder público, não preparados, e o quanto nós, instituições, podemos revitimizar nossas crianças e adolescentes quando não estamos treinados, preparados e trabalhando de uma forma articulada em rede para a atenção integral que essas crianças e adolescentes têm direito. Essa lei fala que a criança deve ser atendida nas suas necessidades integrais, em todas as suas necessidades, e determina no artigo 14 a integração de todas as políticas. Fala em política de segurança, sistema de segurança, sistema de justiça, política de assistência social, saúde e educação. O artigo 14 da lei fala expressamente que todas essas políticas devem trabalhar com ações coordenadas e efetivas, né? Então, não é cada um no seu quadrado fazendo o seu papel, coordenadas, além de ser coordenadas, movidas para um mesmo objetivo e fim, elas têm que ser efetivas e atingir o seu objetivo, e tem essa lei ali discorrendo sobre todos os direitos e todas as diretrizes que devemos todos atentar para garantir essa atenção integral a todas as necessidades das nossas crianças e adolescentes. Uma das formas de se dar acolhida para essa criança e adolescente é através da escuta. São duas formas de escuta protegida prevista nessa lei. No artigo 7º fala de escuta especializada, no artigo 8º fala em depoimento especial. A escuta fala somente em duas formas de escuta, exatamente para romper com um modelo passado em que essa criança ficava peregrinando por vários serviços, contava para a professora, aí a professora levava para a diretora, ela contava para a diretora, aí a diretora acionava o conselho tutelar, a criança contava no conselho tutelar, aí depois ia lá para a psicóloga, contava para a psicóloga, e ela ia peregrinando por todos os órgãos e contando a mesma história 1000 vezes. Isso acabava também emocionalmente com a criança, de uma forma, né? Isso é considerado internacionalmente como uma revitimização e uma violência institucional, Ela completamente inadequada. Profissionais não treinados fazendo caras e bocas, perguntas que direcionam ao que a criança tem a dizer, colocam palavras na boca da criança, e isso é de um prejuízo incalculável, seja para a proteção e para a acolhida, né? Perguntas do tipo, mas você nunca contou para ninguém, mas por quê? E você começa a meio que questionar e duvidar. São perguntas altamente revitimizantes, normalmente feitas nos vários ambientes em que essa criança tinha que peregrinar. Por isso que essa lei fala, a criança vai ser ouvida quando ela fizer revelação espontânea, e revelação espontânea nos termos dessa lei é aquela que ela é só o que ela espontaneamente falar, sem indução, sem pergunta, sem nenhum tipo de direcionamento.
A partir da revelação espontânea, essa criança deve ser acionado um fluxo integrado de atendimento, ela será ouvida em escuta especializada por profissionais treinados para essa escuta, Certo. e essa escuta vai gerar um relatório, então é uma escuta feita pela proteção e para a proteção, pela rede de proteção e para a rede de proteção, e busca, na verdade, aí nessa escuta, entender quanto a criança enxerga essa violência que ela sofreu, o quanto que isso a impactou, o como que ela se enxerga naquele ambiente familiar, enfim, é a voz da criança, né? O quanto aquilo impacta a criança para fins protetivos. Essa escuta especializada vai nortear as ações de proteção de toda a rede, seja no âmbito da escola, da educação, da assistência, da saúde, com base no que a criança conseguiu externar de impacto nela, por conta da violência sofrida, sem prejuízo de avaliações feitas pela assistência social do contexto familiar, de identificar ali se a família é protetiva. Aí são outras avaliações, mas do ponto de vista da criança, do ponto de vista que a criança conseguiu verbalizar em relação ao impacto da violência nela. Essa é a escuta especializada. Já a segunda forma de escuta dessa criança é através do depoimento especial, previsto no artigo 8º, e que aí sim, no âmbito do sistema de justiça ou numa investigação criminal, e aí segue um protocolo próprio, tem direcionamento próprio que tem que ser seguido, porque é uma escuta feita para fins de coleta de prova, para instruir procedimentos, sejam investigativos, sejam judiciais. Então, nada tem a ver com a escuta especializada, que é uma acolhida, né, e uma proteção. Depoimento especial visa prova. Por tudo que eu estou prestando atenção no que você está falando, muito, eu percebo assim que nós temos muito que caminhar, pelo que eu tô percebendo, né? A justiça caminhou muito, chegamos até aqui a essa essência, essa sensibilidade de fazer com que a criança seja ouvida de maneira diferente, como ela era ouvida e tratada. Esse olhar que a justiça está tendo, essa atenção para esse cuidado com as nossas crianças hoje, e toda a sociedade, né? Nós temos muito que caminhar, a gente tem muito que aprender com eles, né? Muito que aprender. Muito. É muito mais Mas, na profundo. verdade, eu acho importante deixar claro para os professores e professoras que estão assistindo esse nosso bate-papo, que essa Lei 3.401, ela vem também romper com aquela prática arraigada na nossa sociedade e no poder público em geral. Enfim, quando a gente pensa numa violência, né, seja uma violência doméstica, seja contra a criança, a gente pensa, denuncie, e o primeiro passo, fazer BO. Então, sempre tem aquela correlação de associar, né, uma situação de violência com lavrar BO. É sempre essa associação automática que é feita. E aí existe o mito da falsa impressão de que, bom, fiz o BO, minha missão está cumprida, eu como Fiz a profissional minha parte, fiz a né? minha parte, agora a polícia vai resolver. Todo mundo acredita realmente que a polícia tem uma bola de cristal e que a criança, que não tem testemunha nenhuma, não deixou vestígios, mas a criança vai contar do jeitinho dela e a verdade vai aparecer. Realmente todo mundo acredita em conto de fadas e carochinha, né? É E aí, verdade. lavrei o BO, né? A situação está resolvida. Isso é um erro e essa lei 3.401 veio para romper com esse Muito paradigma, importante. porque, na verdade, a lei prevê, ela reordena todo o sistema de garantia de direitos, chamando a responsabilidade todas as políticas que, independente ou paralelamente à responsabilização criminal, porque quando a gente fala em trazer BO, e que é muito bem-vindo, a responsabilização criminal É é muito necessário, mas não é só bem-vinda, isso, né? é necessária, mas a responsabilização criminal não repara a criança, não protege a criança, não, é uma forma indireta de proteção, porque Sim. se você responsabiliza o agressor, eventualmente colocando ele fora de circulação, sem estar em tese protegendo a criança. Mas ela não o foco é no agressor, na retribuição ao agressor que praticou um crime, não é o foco na criança. Esse reordenamento do sistema de garantia de direitos prevê, no âmbito da saúde, educação e assistência social, todo um trabalho articulado de atenção integral que deve acontecer e existir independentemente ou paralelamente à responsabilização criminal. Vamos dar um exemplo, né? Pode ser que a criança relate uma situação do jeitinho que ela consegue contar, e nesse guia operacional que foi lançado pela MP tem um case que é baseado em fatos reais, no final dele, que é uma criança que fala, ele fala foi fato real, a criança contando de uma brincadeira que o padrasto fazia com ela, da tartaruguinha que mordia. Era assim que a criança conseguia contar, ela contava como uma brincadeira, ela enxergava como uma brincadeira, né? E ela contou. Aquilo ali, embora tenha levantado o sinal amarelo, vermelho, azul, de todas as cores, porque era algo, vinha acompanhado do pedido de segredo, vinha acompanhado
de momentos a sós, para fazer a brincadeira da tartaruguinha, não podia contar para ele. Era algo extremamente suspeito. Mas, do ponto de vista de responsabilização criminal, o inquérito foi arquivado, e seria mesmo, porque só tinha a palavra da criança, nenhuma testemunha, nenhum sinal, não tinha vestígios no corpinho dela, era algo ainda naquela fase inicial do abuso, não tinha testemunha, o agressor era acima de qualquer suspeita, homem bom, trabalhador, excelente, nada, nenhum antecedente primário, e era só a palavra da criança. Enfim, significa então que porque foi arquivado o fato não aconteceu? Esse é o ponto, né? Então, independentemente de ter acontecido ou não ter acontecido, de ter comprovado ou não ter comprovado, independentemente disso, o inquérito foi arquivado, mas cadê o papel da rede de proteção? Por conta disso, porque o inquérito foi arquivado, a gente não tem que acolher essa criança, a gente não tem que trabalhar a promoção do autocuidado e da autoproteção dela, fortalecer essa família, orientar família, orientar a criança, estar atenta a eventuais sinais no âmbito da escola, da educação infantil que ela frequentar. Então, assim, existem N formas de dar acompanhamento, continuidade, fortalecimento, proteção para essa criança e para a família a qual ela integra, independentemente disso estar comprovado ou não do ponto de vista de responsabilização criminal. Então, é importante deixar claro isso, né? Devemos agir como poder público, como rede de proteção, Sim. como sociedade, como família, independentemente de estar ou não provado do ponto de vista da justiça. É algo que independe. Como eu disse, o sinal acendeu, é algo suspeito, temos que estar atentos e agir de forma articulada e conjunta, porque existem N formas de acompanhamento, de proteção integral, para além do fiz o BO e lavei as minhas mãos. Acho que isso precisa ser um recado muito claro, porque a gente segue com a nossa responsabilidade, inclusive legal, né, de noticiar, de relatar, de acionar o Conselho Tutelar e acionar toda a rede. É isso que eu ia entrar agora, porque a ação mais importante é realmente a proteção da criança, né? Independente de qualquer segmento da justiça do que houve, como você disse, foi arquivado ou não, mas a ação principal é a proteção. Em relação a essa a questão até que ponto vai a minha responsabilidade, né, como cidadã, como profissional, eu queria te perguntar exatamente sobre o artigo 245, que fala sobre as instituições de saúde, de ensino, os profissionais de instituições de saúde e de ensino, que são obrigados a realizar essa comunicação, sujeitos até a penalidade se não o fizerem. Eu gostaria que a senhora explicasse, que você explicasse melhor para a gente, para ficar bem claro isso para todos. Então, na verdade, esse artigo 245 ele é uma infração administrativa, prevê uma pena pecuniária para o profissional da educação que não noticiar a autoridade competente uma situação de maus tratos a que ele tenha ciência, né? É uma infração administrativa, mas para além dessa responsabilização de quem deixar de relatar, é importante deixar claro que eu poderia relatar aqui inúmeras vezes em que várias legislações diferentes trazem essa obrigação. Para quem? Para o professor? Sim. Para o profissional de saúde, sim. Para o cidadão comum, sim. Todos nós. Por exemplo, a própria lei 13.401, que nós estávamos conversando aqui, por exemplo, olha só, artigo 13 dessa lei. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra crianças ou adolescentes tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço. Artigo 13, qualquer pessoa, né? O profissional, aquele que lida diretamente com a criança no âmbito da saúde e da educação, tem ainda uma responsabilidade maior, considerada infração administrativa se não comunicar. O que acontece é que, não obstante a nossa Constituição Federal fale que é nosso dever zelar, garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e Adolescente fala isso inúmeras vezes e prevê até no 245 uma fração administrativa para quem não relata. Inúmeras outras legislações que eu poderia ficar citando aqui falam dessa obrigação, mas ainda assim, as pessoas que se deparam, que ganham um presente, vamos chamar assim, quando a criança faz uma revelação, né, ela conta alguma situação de violência, quem recebe aquele presente, porque isso é um ato de extrema confiança, né, que o aluno geralmente deposita no seu professor, na sua professora, no profissional da educação em quem ele se relaciona, é onde a criança passa a maior parte do tempo, e é muito comum que essa revelação espontânea de qualquer violência aconteça no ambiente escolar. Quem recebe esse presente de confiança da criança e adolescente, gente, dá dó, porque não sabe o que fazer, bate o desespero, né? E agora, o que eu faço com isso? Morre de medo, porque existe toda aquela Ele tradição sofre também com arraigada, sofre,
E olha, não é só na educação, né? Na saúde, eu tenho ciência de profissionais que falam, nossa, me deparei ali com uma criança no atendimento na unidade básica de saúde, eu não sabia o que fazer, eu tinha certeza que ali tinha uma situação de abuso, mas para quem que... Aí começa a fazer ligação com uma pessoa que conhece, a pessoa fica Pois é. perdida, né? Então, assim, existe essa responsabilidade legal de relatar, sim, mas para que isso aconteça, para que os profissionais na linha de frente façam isso de uma forma confortável e segura e tranquila e resguardada, é importante que existam fluxos e protocolos dentro de cada município, que o profissional que recebeu essa notícia saiba o caminho a trilhar, como fazer, como direcionar, vou fazer um relatório, vou encaminhar aqui, vou fazer... Não é encaminhoterapia, não. Quando a gente encaminha, a gente continua responsável pela proteção integral. Mas que caminho, com quem eu vou me articular para aquelas ações coordenadas e efetivas previstas na lei? E aí a importância da educação, dos profissionais de educação estarem muito articulados com a rede de proteção local, assistência e saúde para essas ações coordenadas e efetivas. E essa articulação de rede, no âmbito estadual, é objeto de um guia operacional que acabou de ser lançado no último dia 20, agora de outubro. É um documento elaborado com muito carinho no Ministério Público de São Paulo, em parceria com o Instituto Alana, Programa Prioridade Absoluta, e ele é voltado a promotores e promotoras de justiça do Estado de São Paulo inteiro, e é um guia operacional que vai, na verdade, orientar e apoiar o promotor e a promotora nas suas cidades de trabalho, para que eles fomentem a articulação da rede. Não significa que não irão eles diretamente trabalhar na construção desse programa de atendimento de crianças e adolescentes, mas ele vai, como indutor de uma política pública, provocar de uma forma colaborativa e não demandista, numa relação mais horizontal e de apoio à rede de proteção envolvendo educação, saúde e assistência na construção de um passo a passo de um programa local de atendimento integral e intersetorial de crianças e adolescentes em situação de violência. Doutora, o nosso tempo infelizmente acabou. Eu gostaria de falar muito mais, tem tantas dúvidas ainda para a gente discutir. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente consiga falar muito mais. Mas eu agradeço muitíssimo o seu tempo, a sua disposição, e é importante demais essa parceria da promotoria, do Ministério Público dentro das nossas escolas. Eu acho de extrema importância essas informações chegarem diretamente aos nossos professores, para que a gente consiga acessar nossos alunos e, consequentemente, os pais, as famílias desses alunos. Obrigada mais uma vez. Se quiser dar uma palavra final, por favor, fique à vontade. Gostaria também de agradecer a oportunidade. Repito que para mim é um grande prazer. Estamos juntos nessa jornada, estamos juntos, moral e constitucionalmente juntos, na proteção integral das nossas crianças e adolescentes. E eu confio, acredito e sou grande fã do professor e da professora e da importância fundamental de um professor e de uma professora na vida, né, na proteção das nossas crianças e adolescentes. Eu espero, como a promotora falou, que a gente possa realmente debater e falar e discutir sem cessar, porque o assunto é realmente muito importante e é mais sério do que a gente podia imaginar. Muito obrigada a todos. Até uma próxima. Obrigada, doutora Renata. Eu que agradeço.